fortalece a sua mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus, dando sequência à série de pregações no mês da família. E o tema geral deste mês são seis mensagens. Casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Hoje, meu assunto ou tópico é este: o propósito do casamento segundo Deus, o Criador. Na semana passada, nós vimos o casamento segundo o Criador. Hoje, o propósito do casamento segundo Deus, o Criador. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis. Voltaremos àquele texto citado por Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Gênesis 2, versos 18 a 25. E no contexto, depois, nós leremos versículos 26 a 31. Então, deixe sua Bíblia aberta, por favor. Gênesis, capítulo 2, versos 18 a 25. Deixe aberta sua Bíblia. No momento oportuno, nós vamos expor. É um sermão denso em termos de conteúdo. Não era o meu propósito que ficasse assim, mas não tive como controlar isso. Então, sendo assim, nós vamos ter o propósito do casamento segundo Deus, parte 1, e o propósito do casamento segundo Deus, parte 2. Então, se você não é membro desta igreja, aqui local, com a irmã Maura, né? Bem-vindo, irmã Maura. Depois, acesse lá no YouTube. Se tem interesse nesse assunto, volte lá no YouTube em nosso canal, porque a primeira mensagem já está disponível. Tá bom? Você, em algum momento, pergunto aos casados e àqueles que querem casar-se, você em algum momento do matrimônio se perguntou: como o meu casamento glorifica a Deus? Aos noivos, não sei qual é a sua expectativa. Aos namorados, aos recém-casados. Mas vocês já se perguntaram de que forma o seu casamento agradará a Deus? Ou agrada? O propósito da pregação de hoje é examinarmos, biblicamente, se o seu casamento glorifica a Deus ou a você mesmo.
Quando o texto da Escritura que nós fomos ler foi escrito, registrado por Moisés, 1800 a.C., já havia muitos casamentos arruinados, desorientados em sua finalidade, quando Moisés registra essas palavras que leremos. Não sei se esse é seu caso, um casamento arruinado, ou desorientado, ou em ruínas. O fato, irmãos, lamentável no sentido de uma realidade, que há casamentos entre cristãos que estão à margem do propósito estabelecido por Deus. Deus estabeleceu uma finalidade, mas seu casamento tomou outra finalidade. Deus estabeleceu uma direção para o seu casamento e ele tomou outra direção. E o que seria essa direção? Um casamento para a glória de Deus e não para a sua autoglorificação e prazer egoísta. Assim, irmãos, temos um casamento desajustado, porque não segue a finalidade para a qual Deus o criou. E o casamento, a consequência prática de um casamento desajustado é que ele é mantido com muito sofrimento e angústia. Qual o objetivo pastoral da mensagem de hoje? Que os cônjuges e os noivos revejam quais expectativas vocês nutrem para o casamento. Qual expectativa você nutriu para o seu casamento? Porque alguns não deram continuidade. E o objetivo pastoral é que você se adeque o seu relacionamento à expectativa do Criador. Vocês já viram? O engenheiro projeta uma coisa, chega lá, o mestre de obra faz outra. Não acontece isso muito não, né? Às vezes o mestre de obra está até certo, melhor do que o engenheiro. Mas no caso de Deus, não. Ele estabeleceu uma direção para o casamento. E quando você foge dessa direção, o que você terá é um subcasamento. Mas esta mensagem é para que você adeque o seu casamento à expectativa do Criador e tenha um casamento harmônico e feliz. Olha a minha cara de felicidade. É porque eu sou casado com a Elisa. É verdade. Isso é possível no Senhor. Essa mensagem te interessa? Então vamos ouvir esta palavra. Quero ler o texto, mas antes de entrar no nosso texto, quero tratar com vocês um ponto importante. Antes de entender o casamento e a sua finalidade, nós precisamos entender o que é o homem e a mulher. Se nós não entendermos a natureza do homem e a mulher segundo o Criador, nós não conseguiremos seguir a sua direção no casamento. Então, antes de entrarmos na exposição, abra sua Bíblia ou permaneça aberta em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31. Entender homem e a mulher para entender o casamento. Alguns aspectos. O resumo do que eu vou falar é o seguinte, que segundo a Bíblia, o homem e a mulher são singulares. Não há igual na criação. E fomos criados para adorar a Deus. Então isso nos distingue de toda a criação. Homem e mulher são singulares, feitos para adorar ao Criador. Então vejamos o primeiro aspecto dessa singularidade, que é a distinção profunda
entre humanos e demais seres da criação. Está aqui no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, versículo 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O ser humano é singular e foi criado para adorar. Primeira coisa que nós vemos aqui, a distinção profunda entre a raça humana, a espécie humana e os demais seres da criação. Nenhum dos seres criados tem a imagem do Criador impressa em si. Portanto, o homem tem diante de Deus, traz diante de Deus uma correlação e uma identidade que não há em nenhum outro lugar. Segundo, disso então decorre que o homem e a mulher têm dignidade superior à dos seres criados. Isto está tão claro quanto a luz do sol, mas também tem sido negado hoje em dia, com a tal da ética animal, em que animais são colocados no mesmo status de dignidade do ser humano. Um exemplo, aquele bicho que faz au-au. Falei que não ia mais dar exemplo de cachorro. Dignidade superior a dos seres criados, porque ele traz em si impressa a imagem do Criador, a marca, idêntica em alguns aspectos. E também porque ele tem domínio. Eu nunca vi aquele bicho que faz au-au levar o dono para passear. O homem é superior em dignidade. O homem é superior em autoridade. E isso é estrutural. Quando nós abandonamos essa estrutura, assim como aquela outra estrutura que nós vimos domingo passado, a tendência do casamento é desviar-se. Em terceiro lugar, vimos no versículo 28 que Deus os abençoou com a fecundidade. É claro que nesse aspecto a criação animal também foi abençoada. Não é o homem o único a procriar. Então, o homem foi abençoado por Deus com fecundidade. Qual é a estrutura que não é possível reverter? A procriação. A união sexual entre homem e mulher é para a geração de filhos. Se você, noivo, namorado ou afim, quer casar-se, diz: eu quero casar, mas não quero ter filhos, já começou errado. Porque está pervertendo o propósito para o qual Deus estabeleceu o casamento. E eu falo isso com franqueza, porque eu não tinha, nunca falei isso, não quero ter, mas sempre tive muito medo injustificado, pecaminoso, que eu não quero que você cometa esse mesmo erro. Calopsita não é filho. E eu estou falando isso porque tem sido uma realidade. E o que isso traz? Infelicidade.
é o contrário daquilo que Deus estabeleceu. Vocês querem que eu pare? Tá bom já por aí de sermão ou por hoje? Ainda sobre o que o homem para entender o casamento, homem e mulher são os únicos seres que têm identidade com o Criador. Eu tenho uma charge antiga de um caçador com uma pistola e um urso. E aí o caçador tá ali e ele na hora tá sem a arma, né? E o urso chega para devorá-lo, mas antes ele ora. O urso ajoelha e ora. É uma charge. E aí na charge diz assim, o caçador diz, nossa, esse urso é crente, né? Não vai acontecer nada. E o urso está orando, papai do céu, obrigado por esse alimento. Você não vai ver nenhum animal ajoelhado para orar. Você não vai ver nenhum animal cantando a Deus. No sentido de inteligível, de comunicação, de identidade. Mas você foi criado dessa forma. Inteligente, sensível, espiritual. Espiritual. Ser para Deus. Eu vou retomar isso aqui domingo que vem, próximo sermão, tá bom? Que é essencial para os outros também entenderem. Bom, vamos lá para o nosso texto, então. Capítulo 2, versículos 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ao criar o casamento, Deus estabeleceu, portanto, uma direção. Uma primeira direção fundamental é que a mulher foi criada para o homem. O homem veio primeiro, Eva veio depois. Sendo assim, algo que não está dentro da estrutura, embora haja exceções, é a solidão. Alguns dizem, eu não vou me casar, mas quer ter relacionamento sexual. Então, você foi feito para casar. Os únicos que não são aptos para o casamento são celibatários, ou seja, não tem nenhum desejo sexual, não tem vontade de satisfazer sua esposa, que no casamento, nós vamos ver, se torna até uma obrigação, não é uma diversão, só. Então esse é o primeiro aspecto, Deus estabeleceu uma finalidade. A mulher para o homem. Mas eu quero destacar 2 propósitos. Primeiro, o casamento é para glorificar o Criador. Por nós trazermos a imagem do Criador, irmãos, então, por sermos inteligentes, morais, adoradores, nós glorificamos a Deus. Só no fato de trazermos em nós a imagem e semelhança.
Você já glorifica a Deus revelando a sua glória. E o casamento é para glorificar a Deus. Segundo, porque a aliança entre homem e mulher, esta unidade, expressa o relacionamento entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma unidade, porque ambos são da mesma substância, tornam-se um, mas há também diversidade. Uma pessoa, uma personalidade única. Isto também glorifica a Deus. É o casamento. Em terceiro lugar, o casamento que glorifica a Deus funciona adequadamente. Ou seja, homem e mulher, marido e esposa, desempenham seus papéis para a glória de Deus e felicidade mútua. Quantos casamentos se desfazem pelo simples fato da mulher perverter a finalidade ou do homem perverter a finalidade? Então, o casamento é para a glória de Deus. Esse é um dos propósitos, a finalidade. E por trazermos a imagem, por nos unirmos em união, no matrimônio da aliança, e ao funcionar adequadamente, você glorifica a Deus no seu casamento. Quando você abre mão dos papéis, então você deixa de glorificar a Deus. O casamento também, o segundo propósito que Deus estabeleceu, é a felicidade mútua do casal. Quem diz eu caso para ser feliz, não está de todo errado. Desde que essa felicidade seja aquela que Deus estabeleceu para o seu casamento. Felicidade mútua do casal. Vocês já pararam para pensar no versículo 25? Ora, um e outro e sua mulher, o homem, 1 e 8, homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que essa passagem está aqui? Deus revelando essa privacidade do casal. Esta escritura é para dizer assim, era tudo muito bom. E o casamento foi feito para a felicidade de mulher e de homem. Vocês devem desfrutar desta felicidade. Cumplicidade, harmonia e alegria. Ao unir-se, então, no ato sexual, ao gerar filhos, ao governar, ao formar família, ao atuar corretamente no papel de marido e esposa, que acontece com Adão e Eva, qual o resultado? Desfrutam do prazer e da alegria que provém de Deus, o Criador. Eles, no casamento antes da queda, eles seguem a direção. Qual era a direção? Unir-se, casamento, ter ato sexual, gerar filhos, governar, formar família e cumprir os seus papéis. Qual o resultado? Alegria, deleite, gozo. É assim que você está o seu casamento? É isso que você planeja para o seu casamento? Ou talvez você que não está mais casado ou casada, você já pensou nisso? Algum dia, antes de ter acontecido essa terrível ruptura? Talvez você diga, pastor, a culpa é sua que você não pregou antes. E isso é digno de Adão e Eva. Nós sempre culpamos o outro. Isso aqui já está disponível a você que é cristão. Há anos. Mas talvez você nunca tenha feito essa pergunta. Como meu casamento pode agradar a Deus e deve agradar a Deus?
o relacionamento harmonioso da família com a criação. Veja só, o ápice do casamento, segundo Deus, da sua finalidade. Relacionamento harmonioso na família, com a criação, com o seu cônjuge, refletem a glória de Deus pela sua funcionalidade. Tudo que Deus fez era muito harmonia com o meio ambiente, harmonia com sua esposa, harmonia na família, reflete a funcionalidade da gloriosa criação de Deus. E tudo era muito bom. E talvez você esteja perguntando, então por que meu casamento está nesse estado? Claro que a resposta não é tão simples assim. Para os casais cristãos, porque se desviaram do propósito original que Deus estabeleceu. Para casamentos mistos, porque um de vocês pode querer isto, o outro nunca vai querer, tornando-se ainda mais pesado. Na direção dada por Deus, o casamento tem em vista a adoração de Deus. A sua casa é um lugar de adoração? Você planeja a sua semana para adoração? Na direção dada por Deus, o cultivo da cultura e do trabalho. Você é uma mulher preguiçosa? Seu marido reclama que você não arruma as coisas. Você é um marido preguiçoso que diz para a mulher, eu já falei para você que você tem que pedir com 3 anos de antecedência. Você não gosta de acordar cedo, abrir mão de si mesmo por causa dos filhos? Está sempre reclamando e murmurando? Você está negligenciando uma bênção de Deus, que é trabalhar e cuidar do jardim. Você reclama daquilo que é uma bênção. Tem que cuidar de filho. Tem que cuidar do marido. Tem que cuidar da casa. Isso realmente é um peso para você? Lamentar. Porque você está direcionando o seu casamento no seu rumo e não na finalidade que Deus deu. Tudo é para você. Nada tem relação com Deus. A direção do casamento dada por Deus tem em vista a adoração, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. O cultivo da cultura, nós somos criados para o trabalho e para cuidar do jardim, e para organizar a sociedade. Formar novas famílias através do casamento dos filhos. Aos que não estão namorando, não é uma pressão, tá bom? Porque há alguns que são celibatários, que não querem, não têm esse dom. Mas aos que têm, se você não quiser casar-se, a não ser que você não ache, né? Eu não achei ninguém ainda, uma varoa, um varão, pode ser. Você tenha paciência que, se você for fiel ao Senhor, Ele trará. Trouxe para mim muito mais do que eu imaginava ou pensava. Você deve formar família e ter filhos. Estou ansioso para batizar os seus filhinhos. Cuidar é com você. Porque esta é a finalidade que o Criador lhe deu. Irmãos, nós nem entramos no sermão, vou parar mais cedo hoje. O que você pode pensar daquilo que nós falamos até aqui? Eu vou repetir essa ilustração, tá bom? Indo lá para o final. Quais são as expectativas que você tem para o seu casamento? Quais são as expectativas que você está criando para o seu casamento? Antes de tudo, o seu casamento deve ser para Deus. Essa é a finalidade.
E quando você une-se em casamento, tem filhos, cuida do jardim, assume os papéis e as responsabilidades, qual é o resultado? Ambos estavam nus e não se envergonhando. Aos casais cristãos, que ambos se quebrantem, se arrependam dos seus pecados. Reveja quais finalidades que você tem. E as expectativas. Talvez você esteja frustrado que eles têm muitos anos de casado, porque o casamento não atendeu às suas expectativas. E eu quero te dar uma palavra pastoral. Deus não atenderá às suas expectativas no casamento. Não atenderá. Você continuará frustrado se traçar a sua rota. Tem uma ilustração do Dr. Ted Tripp. Ele fala que levou o filho para Disney, Paul Tripp. Levou o filhinho para Disney, né? Todo sonho, expectativa da Disney. Chegando lá, aquele sol de 33 graus, sensação térmica de 45. E é um parque temático, uma coisa bem longe da outra. Filhinho pequeno, pegou na mão do filho, andando naquele meio do parque. Falou, pai, vamos naquela atração. Vamos. Eles tiveram que andar um montão, chegando lá, uma fila, que eles ficaram quase 3 horas. E aí o filhinho, em determinado momento, diz, pai, por que a gente está nessa fila? Fala, porque lá no final tem uma atração, filho. E ele diz, mas que atração é essa, pai? Talvez você entre no casamento achando assim. O casamento vai te dar respaldo para a solidão. Que o casamento vai te dar carinho que você não teve em casa. Que o casamento vai lhe dar paz, que você teve uma vida perturbada no lar. Que você vai se livrar da pornografia e do vício em masturbação, porque o casamento é tudo errado. O casamento não foi feito para isso. Que você vai ter alguém para limpar a casa para você, nunca mais vou lavar roupa. Ufa. Passar então, eu nunca passei roupa, eu não sei. Mas também não gosto daquele calor miserável do ferro. Graças a Deus que Elisa faz isso muito bem. Agora eu vou ter alguém para lavar, passar e cozinhar. Ah não, agora eu vou poder ficar em casa que o meu marido vai trabalhar, eu vou fazer o que eu quero. Gente, eu não estou falando aqui é o que acontece mesmo. Expectativas falsas. Entre elas, o vou ser feliz, longe da finalidade que Deus deu. Sabe por que você é infeliz? Casais cristãos. Por causa da dureza do teu coração. Você quer ser feliz do seu modo e não no modo que Deus estabeleceu. Que vocês, irmãos, possam ter aquele princípio da palavra. Então, esta aplicação de hoje, o casamento com a expectativa errada será um subcasamento. Subcasamento. Não se ajusta ao propósito. Pode até ter a estrutura. É um casamento heterossexual, monogâmico, permanente. Tem alguns anos de casado, já tem filhos criados, mas é um subcasamento. Por quê? Porque não desfruta daquilo que Deus disse que daria o casamento. Não sempre, às vezes é bem asfixiante, por causa do pecado. Então, o que é um subcasamento? Mantidos por interesses desvirtuados. Conforto. Está confortável, fica no casamento. Sustento. Se eu sair de casa, um dos dois vai passar fome. Prazer.
aparência religiosa, eu não vou me separar, senão eu vou ser disciplinado para a igreja. E dependendo de como vai ser mesmo. Porque é preciso sermos educados. Ah não, eu só vou ficar casado até meu filho crescer. Também é plausível. Mas você está usando o casamento como um subcasamento. Ah, eu tenho medo. São motivos que seguram os casais. Devem permanecer casados. Apesar disso. Mas não é para você experimentar o casamento dessa forma. É um subcasamento. É preciso desfrutar do deleite, da cumplicidade, da alegria, do desejo de servir. Você tem vontade de ver seu marido? Eu não vejo a hora de acabar o dia para ver meu marido. Ou é o contrário? Como uma funcionária de uma empresa que trabalhava só até meio-dia, mas nunca contou para o marido que trabalhava até meio-dia para não voltar para casa. Para ter a tarefa de limpar e tal. Você tem desejo pelo outro? E às vezes essas coisas não acontecem porque a glória de Deus foi esquecida. O seu casamento tornou-se um fim em si mesmo para o seu deleite pessoal. E nós vamos falar um pouco mais no próximo domingo sobre os casais mistos. É muito difícil, irmãos. E jovens, não brinquem com isso. Jovens cristãos, crentes de verdade. Tem alguns que são frequentadores de igreja, mas não são crentes. Estou falando para os crentes. Tome muito cuidado, porque você vai levar um peso. Você não tem ideia. Não pague para ver. Espere no Senhor, para que você possa compartilhar esta mesma finalidade com seu esposo e com sua esposa. Aos que se separaram, que foram abandonados, e é lícito o seu divórcio, por causa de adultério, abandono obstinado, pode ser que você tenha o dom do casamento, mas é preciso repensar se o próximo será nessas características. Se não for, fica solteiro. Você vai ser mais feliz. Que Deus os ajude. Amém. Amém? Ué. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me